E aí galera, bem-vindo ao canal do Nubitech. No vídeo de hoje nós vamos falar do O Sobrevivente. Imagina que um BBB resolveu inovar. Em vez de prova do líder, tem prova de sobrevivência. A regra é simples, se você perder não é cancelado no Twitter, você é cancelado na existência. É basicamente isso que o Sobrevivente, The Running Man de 2025, coloca na frente, um reality show mortal. Adaptação do concorrente do seu tio perturbado favorito, Stephen King. Dirigida por Edgar Wright, estrelado pelo queridinho da vez Gameplay. Só que vem a parte curiosa, a recepção. Tem críticos chamando de clássico instantâneo. Tem gente dizendo que é só um blockbuster glorioso. Tem outro grupo de pessoas falando que o filme é sem graça, bagunçado, nunca tão emocionante como que acham que é. No Metacritic ele tá ali por nota de 59/100, aquela nota que não reprova, mas também não deixa a mãe orgulhosa, né? No Rotten Tomatoes tá 64. É basicamente o universo dizendo, relaxa, dá pra ver, mas também não precisa tatuar na perna. Então a pergunta do vídeo é o seguinte: O Sobrevivente, o novo clássico de Stephen King no cinema, é só mais um reality show que morre no quarto episódio? Vamos começar sem spoiler. O Sobrevivente é a nova adaptação de Running Man, ou concorrente, lá atrás, em 1987, e fizeram uma versão com Arnold Schwarzenegger, que virou um filme cult, visual cafona com orgulho, frases de efeito, programa de auditório com assassino, ao viver zero sutilezas. A versão de 2025 faz outra escolha. Em vez de abraçar o trash, o Edgar Wright vai mais pro estilo do livro do King. A disotopia é mais fria, e o reality show é tratado como uma crítica social pesada. Exploração de imagem do protagonista mais séria, e o mundo em volta parece desconfortável, parecido como o nosso. Nos elogios tem um ponto em comum, o gameplay. O cara tá no modo estrela de cinema total. Esse é o primeiro grande teste dele como um protagonista de ação. Ele já teve outros filmes, mas com tamanha relevância cult e blockbuster, eu considero o primeiro. Ele faz o Ben Richard, raivoso, mas com vulnerabilidade, aquele tipo de herói que é forte e competente, mas claramente está acima do trem desgovernado. Muita gente também elogia a ação, cenas energéticas, uso inteligente de drones, ritmo acelerado, sensação do filme pipoca, da moda antiga. Tem quem diga que esse filme parece um blockbuster raiz com energia meio Scott Pilgrim, mas com certeza aplicando num mundo bem mais sombrio. Outro ponto positivo é que ele é bem mais fiel ao livro na versão de 1987 e traz de volta a violência, a crítica cultural do reality show, o tom político mais nítido. Agora os problemas. Várias críticas falam num roteiro meio inchado, principalmente no terceiro ato, que desacelera, repete ideias e não fecha com o impacto que no começo promete. A outra reclamação recorrente, personagens secundários pouco desenvolvidos, e a história tem um mundo rico, cheio de possibilidades, mas muita gente fala algo relevante e some sem ganhar peso emocional. E tem uma questão, se você conhece o diretor, que é o Edgar Wright, que é o mesmo cara que produziu o filme Scott Pilgrim e o Baby Drive, com certeza você espera aquele nível de qualidade de inventar coisas novas na hora de fazer o seu filme, de um visual único e nítido. E tem momentos que tá com a cara dele sim, a sequência inicial é um plano com drone, escolhas visuais inteligentes, mas isso parece muito pouco. Não é o filme inteiro. É como se ele estivesse se comportando demais para um tipo de material que tinha na mão. A partir daqui a gente vai comentar spoilers sobre o final do filme e como que é a dinâmica desse filme. Então se você liga para spoilers ou não viu esse filme ainda, pula lá pro final, que é onde tá a conclusão, valeu? Dentro do filme, o reality show não é só um cenário, é o coração do sistema. Ben Richard entra num programa que a regra é simples: sobreviva 30 dias sendo caçado vivo enquanto o planeta inteiro assiste e aposta transformar sua vida em um enredo de TV. Ele vira um produto, ele ganha campanha, hashtag, VT editado, narrativa fabricada, a produção manipula tudo, e o que o público vê é que eles acreditam, é como ele é pintado como um herói, vilão ou monstro. A gente, como espectador do filme, vê os bastidores, como o programa corta, distorce a mente e transforma a verdade em entretenimento. É totalmente como o livro do King, a mídia molda a percepção da audiência sedada com violência. Ao longo da corrida, o protagonista encontra outros personagens, gente esmagada pelo sistema, aliados que enxergam nele um símbolo, pessoas que só querem sobreviver à próxima conta. Aqui entra algum dos problemas críticos no filme. Esses coadjuvantes são importantes na ideia, mas fracos na execução. Eles parecem contribuir. Alguns morrem de maneira brutais e o filme quase nunca para você sentir realmente a perda. O drama existe, mas passa rápido. A trama volta para a corrida e as peças secundárias ficam sem desenvolvimento que mereciam. Junto com isso, o filme despeja problema real em cima de problema real. Desigualdade, saúde, fake news, autoritarismo. Faz sentido dentro da disutopia, mas fica pesado demais. Não tem nenhum alívio, um contraponto em nenhum momento do filme. Até tem, mas é tão rápido essas
cenas que mantêm o ritmo pesado o tempo todo, e isso cansa um pouquinho. Em compensação, o personagem que o filme acerta em cheio, que é o Bob Thompson, vivido pelo Colin Domingo, ele é o mestre na cerimônia do inferno, apresentador do programa. O cara segura o microfone enquanto pessoas morrem na tela. Visualmente, ele é um contraste total. Enquanto o mundo é cinza, frio e meio morto, ele parece de jaqueta brilhante, sorriso absurdo, ele tem um jeitinho, é isso, é só show business, mas pra justificar as atrocidades. Ao mesmo tempo, ele é esperto bastante para navegar num sistema que poderia engolir ele a qualquer momento. Toda vez que ele aparece, o filme ganha energia, humor ácido e carisma. Se tem um personagem que parece completamente resolvido entre sátiras e críticas sociais, é ele. Conforme os dias se passam, o reality sai da esfera do entretenimento e vira uma guerra de narrativa. O protagonista começa como um ratinho no laboratório, mas vira um símbolo, e parte do público torce por ele como se fosse um time de futebol. Parte quer ver ele morrer ao vivo, parte começa a questionar o próprio sistema. A produção do programa entra no modo pânico, manipula ainda mais as imagens, foge de histórias, tenta retornar o controle da opinião pública. O filme tenta misturar três coisas ao mesmo tempo: ação com set pieces grandes, perseguições, planos com drones, explosões de ponte, sátira da mídia e melodrama político sob controle, pobreza e consumo de violência como entretenimento. Uma crítica tem que ser deixada nisso é que ele até que faz direitinho, mas ele não eleva isso até o limite. Então existe um freio aqui meio que segurando toda a rédea, mas é bem feito. Só que é aquela sensação que, tipo, nesse assunto, nesse aspecto, dava pra ir mais longe e houve um freio, um corte. Do outro lado, a gente tem o executivo de TV Dan Quillen, interpretado pelo Josh Brolin. Ele é um cara mais corporativo da desgraça. Um executivo frio, sorriso plastificado, dentes brancos demais. Um cara que vê a morte como números de audiência. No papel é perfeito, só que o arco dele nunca desloca completamente. Quando chega o momento que o vilão deveria ter um grande colapso e um fim marcante, dá pra sentir que isso não convence. Falta a curva dramática. Ele começa escroto, termina escroto, sem aquela escalada de desespero ou loucura que transformaria o fim dele em cartaz daqueles que você guarda na memória. No terceiro ato, o filme leva a ação para um avião, que funciona quase como um andar final do game show. Ali o Ben leva o confronto direto para o coração do sistema. A transmissão começa a sair do controle, a linha entre espetáculo e revolução desmancha no papel. O clímax é interessante. É o momento que o programa não consegue mais controlar a narrativa, mas na prática dá pra sentir que esse filme perde o fôlego aqui no final. Ele mantém bem fiel ao livro do King, que não é um problema, mas não tem nenhuma surpresa. Então assim, a aceleração do começo do filme vira uma resolução mais arrastada e o impacto emocional não é tão forte quanto poderia, considerando a construção toda. Seguindo a lógica do King, o filme não entrega um final feliz. O protagonista paga um preço alto e o sistema é ferido, mas não é destruído. Aí vem um epílogo que sugere uma fagulha de esperança. Talvez tenha um significado algo, mas sem vender aquela fantasia que tudo foi resolvido. Um final pessimista, mas com um fio de luz. Isso agrada alguns porque respeita o DNA do autor e é claro que vai frustrar outras pessoas que queriam mais ousadia, algo mais contundente e emocionante. Aí, finalmente, a gente chega na conclusão que diabos é o Sobrevivente, The Running Man de 2025, afinal de contas. Ele é exatamente aquele filme preso entre dois mundos. De um lado, Stephen King, o livro de sci-fi de cultura política pessimista, cheio de porradas na sociedade. Do outro lado, Warner, de 1987, peão, exagero, bordões e violência cartunesca. O filme de Edgar Wright tenta ser dois ao mesmo tempo. O resultado, ele faz várias coisas bem, mas não leva nenhum até o máximo. Como sátira, ele é fiado na ideia, mas com um mundo tão parecido com o nosso que a disotopia parece quase um jornal de hoje, com um filtro dramático. Falta um pouquinho de exagero para virar aquela sátira que morde de verdade. Como drama político tem peso, tem temas relevantes, mas às vezes fica tão denso que falta respiro. Como ação, tem boas cenas, mas não vira referência absoluta do gênero. Isso quer dizer que ele é um filme ruim? Não, longe disso. Ele é muito aquela nota 7 honesto. Glenn Poe entrega como um protagonista carismático, nervoso e vulnerável, que funciona bem como um herói relutante jogando no reality show mortal. Come Domingos rouba a cena como Bob Thompson, o apresentador demônio de terno brilhante. A crítica à TV, manipulação da verdade, o consumo de violência como entretenimento, tudo isso funciona, mesmo quando não é tão afiado quanto poderia. Um filme bem feito, com boas ideias, cheio de detalhes e produções inteligentes, que segura a atenção e vale o ingresso, principalmente se você gosta da disutopia do Stephen King, um reality show elevado ao extremo. Se você vem esperando um filme definitivo de sci-fi ou um novo clássico do Edgar Wright, talvez você saia com a sensação que ele podia ter mordido mais forte. Se você vier disposto a ver um blockbuster de disotopia, com comentários sociais relevantes e um elenco que segura todo o carisma, eu acho que o Sobrevivente entrega. Ele não corre tudo que poderia,
isso é claro, mas também não tropeça e cai de cara. Ele cruza a linha de chegada, meio ofegante, mas ele consegue. Agora eu jogo a bola pra vocês. Vocês acham que ele ficou muito preso ao livro e ao Arnold, ou eles conseguiram achar sua independência própria nesse novo filme? E assim, você acha que esse filme é uma nota 7 sólida ou ele poderia ser um 9 que infelizmente entregou um 7? Galera, eu agradeço de montão quem ficou aqui até o final por ter assistido até aqui. Um beijo, um abraço e te pego na próxima.